Bom, eu fiz umas anotações aqui para efeito de discussão, até para a produção das novas. Quando a gente for atualizar essas diretrizes, né, não sei qual é o planejamento, nem sei se ele ainda já existe, ou pelo menos para a gente refletir sobre o que foi feito, sobre o que foi falado. Eu acho que a Isabel falou com muita propriedade a questão de que o antigo cone, que a gente chamava no Brasil de cone, que agora é chamado de excisão tipo 3, quando feito dentro dos critérios de uma excisão que tem que ser aprofundada no canal, ele é muito semelhante ao resultado de cone frio, né? E eu queria dizer o seguinte, é muito difícil a suspeição de microinvasão pela colposcopia. Tem bons estudos mostrando que nenhum colposcopista acerta isso. Quer dizer, nenhum, eu estou generalizando, mas se você não dá esse diagnóstico, geralmente é um achado de uma lesão de alto grau. E é muito difícil você, a partir de uma lesão de alto grau, com comprometimento de canal, você já optar por um cone frio. Eu acho que a gente não deve, talvez não seja a experiência da maior parte das pessoas aqui. A gente acumulou aqui ao longo de umas 2 décadas no Fernando Figueira uma experiência muito boa com a excisão tipo 3 por eletrocirurgia. Então, eu acho que a gente não deve deixar de investir nesse caminho, porque em média esse é um procedimento menos agressivo para a mulher, desde que sejam diferenciados os tipos de excisão, né? Tem uma discussão no final dessa programação em que isso vai ser falado com muita propriedade. E eu acho que nisso tudo a questão muito importante que ela levantou é da fragmentação. Então eu tenho um questionamento sobre essa coisa de orientar o cone frio no lugar do cone eletrocirúrgico, porque eu acho que o cone eletrocirúrgico é um caminho, é um procedimento menos invasivo, que demora menos tempo, a gente demora menos de 10 minutos para fazer, a paciente fica muito pouco tempo internada, o tipo de anestesia é mais tranquilo, né? Uma sedação profunda. Então eu acho que é um caminho que a gente não deve evitar, né? Se for adequado. Você vai passar pelos pontos? Ou não. Não, porque não sei se você quer falar alguma coisa, mas é que no texto da diretriz a gente não recomenda o cone frio. A gente recomenda uma técnica que forneça um espécime único. Isso. Porque na discussão foi exatamente isso que foi discutido, que na recomendação americana e na nossa recomendação anterior, recomendava o cone frio, mas recomendava no contexto dos americanos, em que considerava uma conização eletrocirúrgica o top hat, né? Em que era uma excisão do tipo 1 ou 2 com uma complementação de canal. Então isso era LIP para eles. Foi só, tipo... Ainda é, né? E para a gente, a eletrocirurgia engloba vários tipos de dispositivos. Então, ao invés da gente recomendar um dispositivo específico, nós recomendamos que fosse usada uma técnica que fornecesse um espécime único, independente de qual seja. Então, a gente acha que isso pode não ter ficado tão explícito quanto a gente gostaria, mas significa... a possibilidade de preferência pelo cone frio. Porque na verdade o que está nas diretrizes, e por Tem isso... uma recomendação e tem uma fundamentação. Na fundamentação, ela fala que o autor defende o cone frio porque dá mais possibilidade de avaliação de margem e de invasão linfovascular. Isso. Mas na recomendação, a recomendação é por qualquer procedimento que forneça um espécime único. Isso, mas o que quer dizer é o seguinte, na verdade... eu quando coloquei isso, eu coloquei defendendo a eletrocirurgia, porque inclusive aquele artigo do Durham que eu coloquei, ele não consta nas diretrizes, e ele mostra que não tem diferença em termos prognósticos de você realizar um cone frio ou uma eletrocirurgia na suspeita de invasão. Então, corroborando com isso que a gente está falando, e essa referência não está nas diretrizes. Eu acho que numa próxima revisão a gente pode introduzir esta referência, porque está só do Tseng. O Tseng, ele advoga que o cone deverá ser sempre a frio. E, na verdade,
verdade, é o que eu estava falando o tempo todo, essas pacientes, de um modo geral, elas são pacientes relativamente jovens, as mulheres estão engravidando num período um pouco mais avançado, então você fazer um cone a frio, você tira muito mais estroma sem a menor necessidade, você podendo utilizar uma cirurgia eletrocirúrgica, a gente sabe, é sabido que você vai tirar uma quantidade de estroma menor e com isso você vai ter uma repercussão menor nessa cervix uterina. Então eu acho que na verdade é a eletrocirurgia sim, mas o principal é ser uma peça única. Uma peça única. Então, por isso é que essa zona de transformação ela tem que ser muito bem estudada antes dessa realização, e essa realização deverá ser feita com o colposcópio. Então, na verdade, é uma realização eletrocirúrgica com o colposcópio, porque aí você vai mapear onde está essa junção de campo colunar. Só reforçando, para mim o mais... Não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Pessoal de Natal? Não? Por enquanto não, tem. Por enquanto em Natal, está só ouvindo. Ok, a qualquer momento, quem quiser, levanta a mão. O pessoal do Natal levantou a mão para pegar o celular e eu achei que queria falar. Então, para a discussão não ficar só aqui no nosso ambiente, né? Então, por favor, participem. Antes que a Zezé mude de ponto, né? Para que a gente possa deixar esse ponto mais claro, né? Se ninguém tiver uma questão, eu peço a Maria José que continue. Só última coisa, para mim mais importante do que frio ou eletrocirúrgico é a incisão ser planejada de acordo com a zona de transformação, porque a gente não sabe a priori que aquilo é uma microinvasão. Então o que a gente quer é tirar toda a área doente, aí se contemplar a microinvasão no espécime, se as margens forem livres, se cumprir aquele critério, não importa se é 1, 2 ou 3, né? Não tem como você saber. Eu queria fazer uma pequena provocação aqui, eu não sei se isso consta nas diretrizes, porque eu não tenho as diretrizes na cabeça, mas eu acho que esse escalonamento entre 40 e 100 lâminas é quase inviável. Quer dizer, eu não sei de que serviço que se faça um escalonamento de 60 lâminas, por exemplo. Eu acho que isso não é só no Brasil, né? Eu já vi essa discussão. Aqui no Brasil essa discussão saiu com muita força, baseada naqueles 2 estudos, mas eu assim desafio todos os colegas a levantarem qual é o serviço de patologia que faz esse escalonamento. E eu acho isso, não sei se ele está na diretriz, eu acho isso temerário, porque isso não é consensual, entendeu? É um detalhamento que dá mais segurança, mas o que os estudos mostram é que da forma que ele é feito atualmente, esse tratamento conservador, por exemplo, 1 a 1, tem muito bons resultados. Então, eu reconsideraria essa recomendação. Não, isso aqui não está nas diretrizes. O que eu estou falando é o seguinte, que na verdade nas diretrizes tem a referência do Pecorelli, que ele utiliza a publicação da FIGO, e nesta publicação está escrito que se você fizer de 10 a 15 cortes apenas, você tem uma probabilidade grande de deixar de identificar a microinvasão. Porém, como o tratamento da microinvasão, ele é igual ao da NIC3, ele é com cone, desde que as margens estejam livres e não haja comprometimento dos espaços linfovasculares, talvez isso realmente não seja importante, esse escalonamento, porque o tratamento é igual. Você tendo 1 a 1 ou NIC3, o tratamento é igual, é cone. E apenas o segmento é que, se você já é sabido que aquela mulher tem uma invasão, a citologia e a colposcopia serão semestrais durante 2 anos. E a outra vai ser só citologia semestral durante 2 anos, a colposcopia só na primeira. Uma segue por 3 anos, a outra por 5 anos. E é apenas no segmento que tem a diferença, porque a conduta é a mesma. Então, na verdade, eu acho que pelo menos mais do que 15 lâminas, talvez, em cortes escalonados, fosse interessante. Eu sou de uma época, realmente ninguém mais deve fazer isso, e quem fazia isso já faleceu, que era o professor Nísio, lá no Instituto de Ginecologia, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. O professor Nísio fazia 90 lâminas de cada cone. Só ele eu vi fazer isso, ele já não é mais vivo,
Então era uma coisa antiga que os trabalhos mostram isso. Só que como a conduta é a mesma no 1 a 1 e na NIC 3, a única coisa é o segmento que muda. Porque às vezes uma NIC 3 dessa, se você fizer Deve poucos passar. cortes, deve passar. A questão apenas é o segmento, mas talvez não faça tanta diferença se a paciente é seguida 3 anos ou 5 anos para depois ir para a rede terciária, porque nós sabemos que as recidivas ou a identificação de lesão residual, ela ocorre principalmente nos 2 primeiros anos após o tratamento. Então, na verdade, se ela está seguindo a 3 ou a 5, você já deu até uma margem de segurança para ela ir pro primário, voltar para o rastreamento renal, né? Acho que fecha sim. Não, pessoal do Marcílio, pode falar. Bom dia, professora Isabel. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao tratamento que a senhora falou. Se tiver, é importante a gente avaliar a margem no cone. Se tiver no cone um microinvasor, mas a margem comprometida por NIC 2 ou NIC 3, faz o cone novamente? Eu não entendi direito. Eu achei que poderia fazer o segmento por ser NIC 2 ou NIC 3 e não um câncer, né? Fiquei com essa dúvida. A gente pode fazer o segmento ou tem que fazer o cone novamente? Por quê? Se é NIC 2 ou NIC 3 a margem comprometida. Obrigada. Nada, mas foi o que eu falei. Eu me lembro que eu fui muito enfática quando eu expliquei isso. O que acontece? Se você tem uma paciente com uma citologia de alto grau que não pode afastar a invasão, você fez lá o teu cone, retirou. Ele veio, a profundidade de invasão de 3 milímetros, pronto, é 1 a 1, tá? 2,9, 3 milímetros é 1 a 1, tá? Mas a margem está comprometida por NIC 2, NIC 3. Ela é diferente daquela paciente com uma lesão de alto grau, que não tem suspeita de invasão, que você faz um cone e que tudo da NIC 2 ou NIC 3, inclusive a margem está comprometida. Essa paciente não tem câncer, ela tem uma lesão pré-invasiva. Como eu falei, o diagnóstico do 1 a 1 ou do 1 a 2, da microinvasão, ela só é dada com margens livres. A partir do momento que você tem comprometimento, nem que seja por lesão de alto grau, você não tem margem livre. Pode ser que, além desse NIC 2, mais profundamente, você já tenha uma invasão até maior do que o estadiamento 1A. Entendeu? Por isso que para você dizer que é 1 a 1 ou 1 a 2, você tem que ter a margem livre de lesão. Por isso que essa paciente tem que ser submetida ao novo cone. Ficou claro agora? Obrigada, sim. Obrigada, professora. Deixa eu contribuir, quer dizer, da mesma forma, reforçando qual foi a lógica de construção dessa recomendação. Na paciente com lesão intraepitelial de alto grau, NIC 2 ou 3, quando a margem está comprometida, nós estamos preocupados se há lesão residual. E se houver, frequentemente não há lesão residual, por isso que a recomendação não é de uma nova excisão. E caso ela tenha uma lesão residual, em 6 meses, 1 ano, dificilmente ela terá uma progressão. Então, adiar a decisão de um novo procedimento não é um problema. Já na situação da citologia de microinvasão, do diagnóstico do cone de microinvasão, ou ainda da citologia de invasão, você só vai ter certeza que não tem lesão francamente invasiva depois que você tirou a peça inteira com margens livres. Então, na lógica da lesão de alto grau, o segmento é para detectar lesão residual. Na lógica da citologia ou do diagnóstico de microinvasão, a lógica é outra, é ter um diagnóstico definitivo da ausência de uma invasão franca. Então, por isso é que as recomendações são diferentes. E o critério de definição de microinvasão significa a peça conter toda a área de lesão, sim, né? Senão você não pode ficar. Na prática, o que a gente acaba vendo é que nesse recone nunca tem invasão, porque você vai lá,
para a periferia da área cisada. Mas a definição é essa e a gente tem que seguir, né? A rigor também poderia ter uma doença multifocal, o que não é habitual na doença escamosa, né? Mas isso é bastante válido na doença glandular, né? Então, isso pode acontecer na doença glandular, e aqui a gente não está fazendo distinção, né? A microinvasão pode ser glandular ou escamosa, embora a citologia seja de escamoso. Né? Continuo? Pode ser, por favor. Eu fiz as anotações. Tem uma outra questão. Essa questão do envolvimento do espaço linfovascular, eu novamente não estou com as diretrizes na cabeça. Isso não muda a conduta cirúrgica, Isabel? Não muda, está aqui nas diretrizes. Muda? Claro. Não muda o estadiamento. Então eu fui clara. Eu quero fazer esse questionamento para as próximas diretrizes. Não é isso que é recomendado pela FIGO. Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente rever. Essa baseada na FIGO está aqui, eu estou com a da FIGO aqui. A questão aqui, apesar de não mudar o estadiamento, a probabilidade de ter comprometimento linfonodal aumenta de 5 para 17 ou 20%. Então, o prognóstico seria diferente. Eu não conheço estudo de prognóstico. Deixa eu só completar. Não conheço estudo de prognóstico. É um estudo histopatológico que mostrando, mesmo no 1 a 1, na presença de comprometimento linfovascular, a probabilidade de ter um comprometimento linfonodal aumenta 3 a 4 vezes. Por conta disso, é que a recomendação é de fazer a esterectomia radical, mesmo no 1 a 1, com invasão linfovascular. Mas já que você levantou esse ponto, eu tenho visto frequentemente laudos de microinvasão sem menção à invasão linfovascular. Eu entendo que não esteja presente, mas eu peço que o patologista reveja a lâmina e informe a ausência de invasão linfovascular, até porque nós temos tido uma conduta conservadora, e aí eu quero manter a conduta conservadora com segurança na ausência do espaço linfovascular, mas você tem uma crítica a isso. Eu tenho um conhecimento, infelizmente eu não trouxe referência, de uma grande revisão eu acho que você já apresentou isso no congresso, com uma meta-análise mostrando, revisão não, com meta-análise não, é uma grande revisão, não, eu acho que é com uma meta-análise, mostrando o segmento dessas pacientes com 1 a 1, com uma índice sem menção ao espaço linfovascular. Então, eu acho que isso é baseado numa suposição, embora se é a que a gente tem, nós vamos ficar com ela, eu retiro o que eu disse, mas eu acho que isso, quer dizer, a grande relação é espaço linfovascular com mortalidade e não com comprometimento de linfonodo. Assim como você ampliar a esterectomia por falta de segmento, eu acho que é outra conduta questionável. Por quê? Quando a gente vê recidiva em cúpula também, e não em útero. Então, assim, você retirar o útero para diminuir a recidiva, porque a mulher não tem possibilidade de segmento, eu também acho que é uma coisa questionável, porque você está com uma lesão microscópica, quando você tem propagação, a grande preocupação é linfonodo e não corpo uterino ou recidiva local. Eu acho que também é uma coisa que precisa ser bem individualizada na hora da indicação. Mas eu acho assim, se você tem uma chance de ter comprometimento de linfonodo, eu mostrei naquele trabalho você está propondo radical. Sim, então, mas ali o trabalho mostra, o trabalho do Benedetti, que é clássico, mostra isso. Se você tem o 1 a 1, você tem X probabilidade de comprometimento de linfonodo. Se você tem invasão de espaço linfovascular, isso já aumenta. Então, por isso é que a FIGO propõe você complementar a cirurgia nessas pacientes. A questão da esterectomia, na falta de segmento, isso está nas diretrizes. Eu também não acho que deva ser, apesar de que quando essa paciente recidiva, ela recidiva em cúpula, mas a lesão de alto grau de cúpula, de vagina, ela é diferente, a história natural dela e até a evolução dela é diferente do colo do útero e do útero. Totalmente diferente. Mesmo sendo câncer de vagina.
mesmo sendo câncer de vagina, porque normalmente quando essas pacientes recidivam em cúpula, elas recidivam com uma lesão de alto grau. Nós tivemos lá na UF um trabalho que nós fizemos em pacientes que foram submetidas à esterectomia não foi indicação nossa, por mioma, o que for, depois de terem sido submetidas a tratamento de lesão de alto grau, 4 delas desenvolveram lesão de alto grau de vagina e uma delas já tinha uma invasão inicial. Mas a conduta, até mesmo na invasão inicial de vagina, ela é um pouco diferente do colo. Então, não é que é o que está nas diretrizes. Eu não sou nem contra nem a favor você fazer uma esterectomia se você não tem possibilidade de segmento. Claro que essa paciente pode recidivar em cúpula, mas ela é diferente se ela possa ter uma extensão para corpo uterino. Eu acho que a conduta é diferente se esse comprometimento maior for em vagina. Deixa eu contribuir aí, né? Que às vezes mencionou um trabalho que eu já apresentei em congresso. É o mesmo estudo que a Isabel mencionou e que está na diretriz, que é o trabalho do Wright, do Wright de 2010. e que ele mostra que não há diferença na sobrevida de mulheres esterectomizadas ou submetidas à conização. Eu tenho quase certeza que ele não faz diferença pela presença do espaço linfovascular. Não faz. Né? E o que a gente está falando aqui, a gente está falando de aplicação de uma evidência. Então, existem 2 evidências. Existe uma evidência de que existe maior probabilidade de comprometimento linfonodal em mulheres com comprometimento de espaço linfovascular. Então, alguns autores recomendam a esterectomia radical por conta do risco de uma doença regional. Agora, quando a gente analisa sem levar isso em consideração, a gente vê que a diferença de mortalidade entre conizadas e esterectomizadas não existe. Então, se a gente for basear a decisão clínica na informação de mortalidade, que para mim é mais importante, não faz sentido indicar uma esterectomia radical. Se a gente for basear em risco de doença regional, baseado no comprometimento de linfonodos, aí sim recomendaria a esterectomia radical. E lembrar um pouquinho do processo de construção de uma recomendação, que é um processo de negociação entre as crenças e os valores das pessoas que estão participando. Então, alguns valorizam mais uma evidência, outros valorizam mais outras evidências, mas é um processo contínuo, né? Da primeira diretriz, que nem tinha o nome de diretriz brasileira, para a primeira diretriz brasileira e agora para a segunda edição, já houve uma evolução de várias condutas. Porque vão surgindo novas evidências e, mais do que isso, nós vamos acreditando mais em outras condutas, então é natural que essa evolução aconteça. Então essa discussão, que há 3 anos poderia não ter sido tão madura, agora ela pode ser uma discussão mais madura e numa próxima edição aponte em outra direção. Mas naquele momento foi o que foi possível de construção, considerando que já era uma evolução a possibilidade de fazer uma conização que não fosse sempre a frio. Né? E em vários momentos, né, que eu estava coordenando a discussão, eu abri a mão de determinadas convicções que eu tinha para garantir outras que eu achava mais importantes garantir naquele momento. Então é uma negociação quase que política baseada em evidência. Não é um processo simples, mas que a gente vai avançando. Eu concordo com esse conflito de aplicação de evidências e tendo a favorecer aquela evidência de mais longo prazo, que vai fazer diferença de mortalidade, do que numa evidência apenas que traduza risco de doença regional, que seria a questão do linfonodo. Mas eu acho que ambas estão certas, só estão valorizando evidências diferentes. Né? Eu acho que uma coisa para ser considerada nesse tratamento mais invasivo é, sem dúvida, a idade da mulher. Né? Me parece que 1 a 1, aquela coisa bem micro, tem um comportamento muito parecido com a NIC3. Né? Talvez a característica de uma doença mais invasiva do ponto de vista mais agressiva do ponto de vista de recidivo venha a ser considerada com bases
histoquímicas, alguma coisa assim, né? Porque eventualmente a gente vê mulheres com lesão pré-invasiva e vão recidivando aquilo e depois você vê um câncer, né? Eu já acompanhei algumas situações assim, que é uma doença extremamente agressiva. E eventualmente você vê uma mulher jovem com uma lesão muito focal, que deve passar no escalonamento, que todo mundo faz, deve passar muita lesão microinvasora, Com diagnóstico de NIC3. com diagnóstico de NIC3, e que a gente precisa ser cauteloso na indicação da esterectomia para essas mulheres. Sim, mas isso é raro. O que eu acho que tem que ter é o patologista tem que dizer se tem os espaços linfovasculares comprometidos ou não, que muitos não dizem isso. Nem que seja para a gente estudar mais adiante. Exatamente. E dizer que não faz diferença. Mas são tão raros esses casos. Raro. Se vocês, quantos vocês já pegaram com envolvimento de espaço linfovascular, é raríssimo. Lá na UF, eu talvez em 10 anos tenha pego 2 casos desses, pacientes mais velhas, que é mais comum na paciente mais velha do que na paciente mais jovem. A mesma coisa que eu acho que tem que ficar... Só uma coisa que eu acho importante a gente falar o seguinte, é que aconteceu comigo há pouco tempo, que eu acho que deve ficar um alerta. Eu sou muito assim com a coisa de revisão de lâmina, eu amo revisão de lâmina. Você podendo solicitar, às vezes o patologista naquele dia estava mais cansado, às vezes ele, enfim, você tem uma paciente que chegou lá na UF, no Ligesta, era uma citologia de lesão de alto grau, tá? Foi submetida ao ver e tratar e no resultado final da histologia já veio que tinha uma invasão e que essa invasão era maior do que 5 milímetros. Então, estadiamento 1 a 2, e aí foi indicado para ela a esterectomia tipo 2, né, a cirurgia de Paive. E aí ela chegou muito chorosa, que ela foi atendida por outra pessoa, chegou para conversar comigo. Falei, olha, a gente pode tentar ver a questão da traquelectomia radical, você não tem filho e tudo mais. Aí ela, vamos fazer uma coisa, eu vou pedir revisão da tua lâmina. E pedir lá na UF mesmo para a própria patologista e pedir para ela pedir para outro patologista. Na verdade, diminuiu essa profundidade de invasão. Essa menina tinha 1 a 1, tá? Ela não tinha 1 a 2, foi revisto o laudo e ela agora tem segmento muito bem, já está liberada para engravidar. Então eu acho que a gente não pode se conformar quando a coisa é muito séria, que você muda a vida de uma pessoa. Não custa nada você pedir revisão de lâmina, que nós todos erramos. Eu erro, o Fábio erra, Zezé, todo mundo erra. Você está mais cansado, você viu aquela colposcopia com mais pressa, no outro dia mesmo a colposcopia, não, gente, aqui eu deveria ter biopsiado daqui. É natural. Então eu acho que quando você muda a vida, porque a nossa especialidade ela é complicada, porque você fica numa linha muito tênue entre a doença pré-invasiva e a invasora. E quem define isso somos nós. Não é o ginecologista que não faz isso, é o patologista e a gente. Então é um casamento que tem que ter perfeito com a patologia. Então não custa pedir revisão de lâmina, aí na dúvida pede, aí sim, concordo com a Zezé, não precisa ser em todos, mas numa dúvida dessa pede para recortar mais esse bloco, porque aí você está numa dúvida que vai mudar a vida de uma pessoa. Então eu acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar nesse capítulo dessa aula. É só querer ressaltar isso, que o patologista também tem dúvida. Isso! Muita dúvida. Muita dúvida. Ainda mais se tiver processo inflamatório, se Óbvio. tiver algum grau de dano térmico, né? Se tiver fragmentação. Por isso que eu adoro revisão de lâmina. Então, revisão de lâmina eu considero que também é uma... Graças a Deus eu trabalho num Doutor ambiente Fábio. como eles aqui fechado e você consegue... Oi? Não, só para concluir, para dar voz para E eu acho assim, como a gente trabalha num ambiente, quem tem essa oportunidade de trabalhar num ambiente fechado, que você tem aquelas pacientes e é o patologista, e eu acho que isso eles devem usar cada vez mais, na dúvida, pede revisão de lâmina, não custa nada. Ok, o pessoal de Natal, pode falar? Isso, doutor Fábio, aqui é doutor Ricardo Cobucci da MEGEC, e para reforçar o que vocês estão falando, eu tenho aqui no PubMed um estudo do pessoal da Unicamp e aí do INCA do Rio, de Oneda, Bragança, Conceição e Zeferino, que o título é Tratamento Cirúrgico do Câncer Cervical Microinvasivo, publicado em 2015 numa revista internacional. Eles fizeram um levantamento de pessoas tratadas entre janeiro de 99 e dezembro de 2011, no INCA e na Unicamp, de 50 pacientes com estadiamento 1 a 1 e 1 a 2, eles viram
invasão do espaço linfovascular em 15 pacientes, 30%, e 2 pacientes tiveram nessa estatística linfonodos pélvicos positivos, e nenhum teve envolvimento parametrial. E para resumir, a conclusão deles foi que esses pacientes que eles pegaram foram pacientes que tiveram 1-1, fizeram conização ou o CAF, e depois foram para uma esterectomia radical. E eles viram que não houve necessidade no grupo da esterectomia radical, porque exatamente o que vocês falaram, muito poucos pacientes tiveram envolvimento de linfonodos e doença parametrial, ou seja, esse é um estudo que corrobora o que vocês estão dizendo, está aí publicado no PubMed. Então isso dá uma segurança para a gente ver que mesmo com invasão linfovascular, eles não tiveram doença sistêmica nesse grupo aí de 50 pacientes seguidas aqui no Brasil, né? Um estudo importante para na próxima revisão de vocês estar contemplado. Assim, agradeço a contribuição, é mais uma evidência daquilo que a gente estava falando, que a gente observa na prática e agora sistematizada numa publicação. Desculpa, você pode mandar essa referência para o meu e-mail? Pode me dizer seu e-mail, professora, que eu mando com o maior prazer. Mando agora. Desculpa usar esse caminho para isso. É mariaj.camargo @hotmail.com. Hoje ainda a senhora recebe o artigo completo, pode ficar tranquila. Tá Obrigada. bom? Porque, então é isso que a gente estava falando, que talvez na próxima diretriz a gente possa usar essa referência, que é um estudo brasileiro, eu adoro os estudos brasileiros, que é a nossa realidade, e a gente, das nossas pacientes, né, os nossos procedimentos, e que aí a gente pode, na próxima diretriz, retirar isso e colocar com uma força de recomendação o acompanhamento, visto que isso, porque a FICO fala isso, mas agora tem um estudo brasileiro, então eu acho que essas discussões são importantes para isso, para a gente ter que ter, ir mudando de acordo com o que está sendo mostrado. E esse é o processo de confecção e atualização das diretrizes, né? Ela nunca é estática. Não. Né? A gente vai pela experiência nossa, pelas nossas crenças, pelas novas evidências que são publicadas, nós vamos melhorando continuamente. A boa prática em relação à evidência é que ela seja revista, né? Uma diretriz deve ser revista em 3 a 5 anos. Significa que ano que vem a gente tem que começar a pensar já na revisão da 3ª edição. Deixa eu até fazer um comentário. A diretriz saiu em 2016. Ela começou a ser feita, essa segunda, em 2014. Final de 2013. Em 2014 nós tivemos uma grande reunião, em 2015 era para ter saído em 2015. Essa publicação, quando saiu, essa diretriz já estava feita. Porque ela saiu para vocês, agora em 2017, mas já estava no INCA um tempo para ser publicado. Então, quando saiu a publicação, a gente já tinha feito isso, a gente nem tinha conhecimento, porque é uma coisa viva, não tem jeito. Estou aqui procurando. Mais questões, né? Só reforçando que a Isabel colocou como uma hipótese, mas reforçando a nossa discussão, que esse questionamento, se 1 a 1 tem maior recorrência do que a NIC3, é uma coisa que não está comprovada pela literatura, é uma suposição. Está ali, nível de né? evidência, Você falou, força claro. um I. Isso, você colocou claramente, só reforçando isso. Eu sei que é uma doença rara, que é difícil o diagnóstico histopatológico, é difícil estudar, mas é um olhar diferente para uma lesão que parece ser pouco agressiva, né? Eu acho que às vezes você vê situações de NIC3, por exemplo, com um comprometimento vaginal importante, uma lesão exuberante. É possível que essas lesões tenham maior probabilidade de recorrência do que uma lesão muito focal, que muitas vezes passaria desapercebido no diagnóstico. Eu não estou desvalorizando o aspecto invasão, eu só estou falando que são lesões que podem acontecer em mulheres muito jovens, ou às vezes até com prole completa, mas muito confinada, muito bem excisada, que tem que pensar realmente, mais seriamente, na questão de levar essa mulher para uma cirurgia mais radical. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Eu queria só assim, dar, né, assim, de síntese, né, desse estudo, desse capítulo. Eu acho que a grande diferença
é que com citologia de lesão de alto grau, não podendo afastar a microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor, essa mulher tem indicação de procedimento excisional, independente da imagem, exceto se tiver aspecto de invasão. Então, a única chance dela não fazer uma conização é ela se tiver um aspecto de invasão, uma biópsia confirmando invasão. Fora isso, se ela tiver aspecto de baixo grau, se ela tiver JEC não completamente visível, ela tem indicação de procedimento excisional. Tá? Essa é a grande diferença. E é uma coisa que me marcou, porque isso já estava recomendado na edição anterior e me causava algum desconforto. Por que apenas uma citologia não podendo afastar a microinvasão já indica um procedimento excisional? E aí a gente fez um estudo que a Isabel também mencionou, em que nós comparamos mulheres com o diagnóstico de lesão de alto grau com aquelas que diagnóstico de lesão de alto grau não podendo afastar a microinvasão, que não tem evidência publicada na literatura, foi a primeira que foi produzida e que mostrou que as mulheres com lesão de alto grau não podendo afastar a microinvasão tinham 4 vezes mais lesão do que aquelas com apenas lesão de alto grau, e se não me engano, não lembro exatamente, mas muito mais risco de ter carcinoma invasor do que naquelas com lesão de alto grau apenas. Então, para mim, essa evidência é suficiente para recomendar o procedimento excisional de acordo com a zona de transformação. Não, o procedimento excisional de acordo com a zona de transformação, mas sempre o procedimento excisional se a citologia mostra lesão de alto grau não podendo afastar a microinvasão ou suspeito de invasão, citologia de carcinoma invasor. A única possibilidade é ter uma biópsia mostrando invasão, aí ela não precisa do cone, mas algum procedimento excisional ela vai ter que fazer. Agora vem cá, não, se essa biópsia mostra uma invasão e ela mostra uma invasão na biópsia que seja... Porque não posso dizer que é 1 a 1, porque não tem o cone todo. Que seja de 1 a 1 ou 1 a 2, ela vai para o cone. Sim, sim. Ela vai para o cone. Ela vai precisar da biópsia prévia. É isso que você quer dizer. Não, ela só não faz o cone se estiver francamente invasor. Ah, francamente. Tá? Eu concordo. Então, se a gente, na colposcopia, se a gente vê o aspecto sugestivo de francamente invasor, aí faz a biópsia. Faz a biópsia. Se não vê esse aspecto, não adianta biopsiar. Tem que fazer o procedimento excisional e vai ser de acordo com o tipo de zona de transformação. Não necessariamente cone. Como a gente chama. Agora, uma questão que a gente até deixou na diretriz é, na jovem, ZT tipo 1 ou 2, e a gente faz uma excisão do tipo 1 ou 2 e dá microinvasão, a gente pode manter o tratamento conservador? Eu tenho algum... Como assim? Sim, não, mas é margem livre? Margem livre. Paciente aqui, não, a gente aceitou isso. Também. Não, eu também tenho. Também tenho. Mas tudo bem, pode mas ficar. Todas as evidências que a gente tem aí de eletrocirurgia versus cone frio não distingue tipo de zona de transformação. Sim. Então, acabou sendo uma opinião de especialista. Eu também fico satisfeito se eu tirei a zona de transformação completa, independente do tipo. Né? Claro, Mas as evidências que a gente tem para isso, todas são relacionadas a ou indistintamente o tipo de zona de transformação ou o cone frio. Eu acho que o critério da FIGO pode ser utilizado para isso, que é margem livre, que é se isso tudo tiver contido num diagnóstico de microinvasão, seja excisão tipo 1, 2 ou 3, você tratou a paciente, né? Porque o pré-requisito não é tirar mais estroma, mas é conter toda a área de doença escamosa, né? Então, conter fundo de glândula, pronto. Não precisa tirar você tem que tirar o fundo de glândula, não é todo o estroma. Porque essa aqui é a questão, porque esse câncer, essa alteração é da paciente jovem, como eu falei, essas meninas estão tendo filho mais tarde. E tem efeito, sim, reprodutivo sério, quando você tira mais de 12 milímetros de profundidade de canal. Eu concordo, só estou ressaltando que a gente não tem uma boa evidência para embasar essa recomendação e acabou sendo uma recomendação de especialista. Agora, eu gostaria, assim, que uma coisa para ficar, porque eu sei que as condutas elas são diferentes em vários serviços, em vários locais no Brasil, nesse país continente, mas eu acho que o que fica desse capítulo, na minha opinião, o mais importante,
é não fragmentar a peça. Com certeza. Ainda hoje a gente vai a congresso e a gente escuta pessoas falarem que passa uma alça e depois um quadradinho para tirar o canal. Se eu pudesse, eu faria um araquiri ali naquele momento, é que a gente não pode ser deselegante com os colegas. Não tem nenhum trabalho que mostre que isso seja o correto. Tem que ser a excisão única. Por isso é que a zona de transformação tem que ser bem estudada. Por isso é que tem que saber onde está essa junção de camo colunar. É tipo 3, vamos fazer o eletrodo agulha. Ou então uma alça profunda. Agora, o que não pode é fazer uma alça de 1 centímetro. E a zona de transformação está lá. A jeca está lá em 2, tá? Seria uma ZT2. Aí você vai com uma alcinha para tirar o quadradinho. Aí exatamente ali tem uma área que o patologista suspeita de invasão. O que você faz? Isso se o canal for estreitinho. Exatamente. Se o canal for largo, você vai conseguir tirar um quadradinho. Você não consegue, você vai deixar aí você vai deixar fundo de glândula. Seja, é um procedimento muito ruim, porque a proposta dele já resulta em 2 segmentos. É diferente de você fazer um procedimento com uma alça profunda, ou com cone a frio, ou com eletrodo, e ter que complementar. Não, nessa proposta de tira a zona de transformação de 1 centímetro e complementa canal, sempre será fragmentado. Então, é uma proposta ruim. Muito ruim. Muito ruim. Eu queria só complementar uma coisa. O diagnóstico de microinvasão reforça muito você dispensar a biópsia quando você tem critérios de doença de alto grau. Porque, o que eu estou querendo dizer? Sim, mas tá ali, quando você fecha aqueles critérios de lesão visível, não estou nem falando do CIN-treat, estou falando excisar quando você sabe que a mulher tem alto grau. Porque a microinvasão vai ser uma surpresa no alto grau. Que é aspecto colposcópico de alto grau, ou no caso de alto grau. Citologia de alto grau ou sem poder afastar a microinvasão. Quer dizer, são pacientes que mesmo você biopsiando, você sabe que ela vai para uma excisão, que a biópsia não muda nada. Então, essa é uma coisa que eu acho que é uma mudança na abordagem colposcópica no país pra gente, que é há situações em que você sabe que aquela mulher tem alto grau, e aí a colposcopia é muito útil, e aí ela teve um rastreio citológico indicando alto grau, ou não excluindo microinvasão. Por que eu advogo uma coisa contra a biópsia nessa situação? Porque você já indicou a excisão quando você viu a mulher, quando você sabe da citologia prévia dela, seja tipo 1, 2 ou 3, você tem 2 critérios muito fortes. O ver e tratar é uma coisa, porque ela precisa estar com a zona de transformação exposta. Ainda assim, quando você faz a biópsia, se você tira um fragmento, isso dificulta o diagnóstico de microinvasão. É diferente de você ter todo o espécime cirúrgico para ser excisado. É mais fácil a gente advogar isso no ver e tratar, porque tem critérios internacionais bem estabelecidos, mas é uma coisa que o colposcopista, você bate o olho e você fala, se essa biópsia for baixo grau, eu ainda acho que essa mulher tem critério de excisão. Ficou do mesmo jeito. E se essa mulher veio com uma citologia que não pode afastar a microinvasão, o Fábio acabou de levantar aqui. Você sabe que ela vai para uma excisão. Então, a colposcopia, ela acrescenta informação no sentido de lesão mais grave, ela acrescenta o mapeamento da zona de transformação, o que é fundamental para definir a excisão, mas a gente sabe que a biópsia aí, ela entra com um papel muito pequeno, a não ser que haja suspeita de invasão. Ela só ajuda na invasão. Mas se você não tem suspeita, eu vejo como a excisão como um processo mais definitivo, inclusive no diagnóstico da microinvasão. Até porque o diagnóstico ele é pelo processo incisional, ele não é pela biópsia. Amplo, E segundo, eu acho assim, se essa paciente ela tem uma suspeita de lesão de alto grau, que não possa afastar a invasão, você faz uma colposcopia, você não viu absolutamente nada, ou acha que aquilo é uma lesão de baixo grau, se você não quiser ir logo para uma excisão, biópsia é bobagem, pede uma revisão de lâmina. Se essa revisão de lâmina, ela volta com o mesmo diagnóstico, excisa. Se ela voltar com um diagnóstico menor, vai valer a segunda revisão e morre a primeira. Isso a gente pode colocar na próxima diretriz, que não tem isso nesse capítulo. Eu acho importante. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, é exatamente isso que a gente está falando. A biópsia não tem valor algum, a não ser que tenha suspeita de invasão franca. Porque microinvasão você não vê colposcopia.
Vazão franca. E revisão de lâmina. Só para reforçar, isso foi uma evolução da recomendação na primeira edição para a segunda. Na primeira, com a JEC não visível, recomendava a biópsia mesmo com achados maiores. Na segunda edição já foi dispensado. Você tem achado maior, se você vai levar para se tem citologia de alto grau e achado maior, não precisa biópsia. A biópsia não vai mudar a conduta e ainda pode atrapalhar o diagnóstico da microinvasão. Isso que eu tava falando. Agora, outra coisa pra gente também, que às vezes as pessoas têm hábito... Não, só para finalizar, isso que são coisas que ficam... É o dia a dia da gente. Não colhe outra citologia. Paciente que vem com citologia de lesão de alto grau ou de lesão de alto grau que não possa afastar a invasão, não adianta colher outra. Colhe. Gente, eu pego muito isso na UF. Eu digo assim, Inácio, canso de colar e colhe uma citologia, ela está normal, porque não pegou no grupamento mais importante. Aí a paciente volta um ano depois, está com um alto grau, aí colhe. Tem uma que ficou anos fazendo normal, anormal, quando vive com câncer, pronto. Entendeu? Então, na verdade, tem que pensar nisso, tá? Acabou, gente. Acabou. Também meio-dia agora. Não, Gente, nem são. se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente está se preparando para encerrar. Aproveitar e agradecer a presença da professora Maria José e a apresentação aqui da professora Isabel e convidá-los para continuar aí contribuindo para que a gente possa disseminar e aperfeiçoar as nossas diretrizes brasileiras. Volta lá. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom dia para vocês. Então, bom dia para vocês, até a próxima.